turma! Então estamos aqui com a semana 3 das atividades do PET 4, né? Com as explicações, ok? Vamos explicar para que vocês possam fazer e nos entregar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ter essa explicação também. Beleza? Então logo depois da vinheta vocês vão ter as explicações. Tá bom? Então, as atividades dessa semana, semana 3. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então tem assim, ó, Departamento de Vendas, número 02/09. Ao diretor do Departamento de Faturamento, João Esleveriano da Costa. Meu Deus, que nome. Recife, 10 de fevereiro de 2009. Prezado senhor, solicito a esse departamento, do qual Vossa Senhoria é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada a eficiência dessa sessão. Subscrevo-me. Aí perguntinha, qual a finalidade desse texto? Para que ele serve? Tá? Para que ele serve? Ok? Então, qual foi o intuito desse texto aqui? Né? Ele foi feito para quê? Né? Para que ele serve? Ok? Então, prestem atenção aqui assim, tá? Que tipo de linguagem foi utilizada nesta carta? Tá? Ela é uma linguagem comum que a gente usa normalmente no dia a dia com os amigos, assim? Ela é uma linguagem formal, né? Uma coisa mais rebuscada, né? Mais formal, mais culta, ou ela foi usada uma linguagem mais informal, que é do dia a dia, que a gente conversa com um amigo, com colega, esse tipo de coisa. Então vocês vão escrever aí, tá bom? E por que essa linguagem foi utilizada? Né? Por quê? Qual o sentido dela ter sido utilizada? Tá bom? Vocês vão colocar aqui qual o motivo dela ter sido utilizada. Número 4, qual a justificativa do remetente para essa solicitação? Né? O que ele justifica ter mandado isso? O que ele precisa? Né? Tá vendo? O que ele precisa? Tá certo? A justificativa é o seguinte, o que ele precisa para ele ter mandado essa carta? Mandou essa carta porque ele precisa do quê? Tá bom? Número 2, leia o texto e responda as questões. Então tem aqui, ó, fotografia, história. A história da fotografia, tá? Então eu tenho essa palavra, presta atenção no que eu estou falando, ó. Eu tenho essa palavra fotografia, né? Então alguém pegou, procurou essa palavra fotografia, né? E através dessa palavra fotografia, ele conseguiu encontrar a história da palavra fotografia. Tá bom? Guardem isso que eu estou falando. A gente vai usar depois. História. O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837, registrando com sua câmera imagens sobre placas metálicas chamadas daguerreótipos. O principal problema era que essas placas não permitiam que fossem feitas cópias da imagem original. Poucos anos depois, o cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem em negativo, que permitia a impressão de várias cópias em papel. Esse é o método usado até hoje. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, porque as câmeras eram grandes, pesadas e registravam as imagens em placas rígidas, não em filmes. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Até 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco, instantâneo, surgiu em 1947 e era usado em uma máquina fotográfica especial, chamada Polaroid. A imagem era revelada em poucos minutos, assim que o filme era tirado da câmera. Em 1963, surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990.
Então, uma história aí sobre a fotografia, né? Retire do texto trechos que destacam o uso da terceira pessoa. O que é terceira pessoa mesmo, gente? Ele, ela, no singular, né? Eles, elas, no plural. Então, onde tiver terceira pessoa, né? Aí vocês vão colocar aqui, tá certo? Ou que represente alguma coisa, né? Que seja terceira pessoa. Tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Esse texto se refere a um verbete de uma enciclopédia. Qual a finalidade desse tipo de texto? Né? Então, tem uma palavrinha ali, né, que veio de uma enciclopédia. Lembra que eu acabei de falar para vocês aqui, para vocês prestarem atenção? Então, aquela palavrinha que eu falei para vocês ali, ele é um verbete, tá certo? Né? Então, eu procurei essa palavrinha, né, dela apareceu a história, tá bom? Qual a finalidade desse tipo de texto, né? Para que eu faço esse tipo, eu procuro esse tipo de texto? Não, qual a finalidade dele, né? É para quê? Para contar o quê? Né? Então eu procurei lá uma palavra X, né? Procurei lá, por exemplo, a palavra, sei lá, caneta, né? Eu procurei a palavra caneta, aí apareceu a história da palavra caneta, como é que ela foi criada, tudo mais, não é? Então, qual a finalidade desse texto? Vocês vão escrever aí, tá bom? Número 3, sobre qual verbete esse texto trata? Qual verbete? Qual que é a palavrinha que eu procurei, né? Eu não, né? Na verdade, a pessoa procurou, né? Para poder falar dela. Então, vocês vão escrever aí, bem fácil, né? Falei também lá em cima. Número 4, retire do texto as informações principais e transcreva-as abaixo. Então, quais são as informações principais que se fala ali, né, no texto sobre a fotografia, né? E vão transcrevê-las aqui embaixo. Escrever quais são as palavras que são principais, que através delas eu consigo entender bem o texto sobre o que ele fala. Tá bom, gente? Terminamos aqui então, né, a semana 3 do PET 4, né, do nono ano do ensino médio, do ensino fundamental, com as atividades da semana 3, PET 4. Tá bom? Nos vemos então agora na última semana do PET 4, né, na semana 4. Tá ok? Não esqueçam de inscrever, de dar o like, né, e de compartilhar o vídeo. Fiquem bem, fiquem em casa, né? Vamos esperar tudo isso passar. Fiquem com Deus e até a semana que vem.